Olá pessoal, bem-vindos ao The Huddle. É verdade, eu estou de volta depois de 2 ou 3 semanas de ausência. Vamos lá ver o que é que os nossos comentadores acham sobre a semana 12. E pronto, temos hoje connosco o Hugo Teles e o Mati Arrego e não vamos perder mais tempo. Pessoal, digam lá, Hugo, começo por ti. Qual foi para ti o jogo da semana? Olá, boa noite pessoal. Para mim, o jogo da semana foi os Broncos contra Miami. Era um jogo muito importante para os Broncos, depois das recentes derrotas contra os Rams e antes contra os Patriots. Era preciso mudar ali o chip de derrota. E foi um jogo em que Miami deu muita luta e mostra que tem argumentos para, num futuro próximo, lutarem com os Patriots pela divisão e serem mais competitivos. Foi um jogo em que Miami esteve praticamente sempre à frente até ao quarto período. No quarto período o Manning entrou em ação e fazem 3 touchdowns quase seguidos, mudam completamente o jogo, viram o marcador e CJ Anderson fez um jogo fantástico, cerca de 160 jardas e um touchdown, e depois ainda recuperou o onside kick para finalizar a vitória. No lado de Miami, Tannehill também fez um bom jogo, mas gostei sobretudo do Jarvis Landry, o rookie que veio da LSU. Parece que este ano a LSU está a dar uns receivers fenomenais. O outro falaremos já dentro de momentos, não é? E foi uma vitória muito, muito importante para os Broncos, depois da derrota de Kansas contra os Raiders. Conseguiram a sua primeira vitória, grandes Raiders em força. O jogo da semana para mim foi os Broncos contra Miami. Mathieu, e tu, que jogo destacas como jogo da semana? Olha, André, foi muito difícil escolher um jogo esta semana porque tivemos jogos muito bons. Eu obviamente também vou juntar-me ao Hugo relativamente aos Dolphins com Broncos. Foi um jogo excelente. Também o jogo com Chargers versus St. Louis foi bastante interessante, até porque recoloca os Chargers numa posição interessante. Houve um fecho assim bastante cómico com o Philip Rivers. Os Cards com os Seahawks, embora o jogo não tivesse sido assim particularmente em termos do jogo em si, não foi particularmente interessante, mas em termos daquilo que é indicador para o futuro da NFC, foi um jogo bastante importante. Mas apesar de tudo, olha, de todos os fatores que eu tive aqui nesta jornada, para mim a opção vai para o jogo entre os Giants e os Cowboys, porque basicamente eu até gosto de ver os highlights. Uma das primeiras coisas que eu faço no dia seguinte é ver os highlights, e quem viu o highlight no site da aproximadamente minutos, o que é raríssimo, que habitualmente eles não passam dos 5 minutos. E porquê? Porque foi um jogo com grande ritmo, muitos acontecimentos, muita intensidade. Vou ter a oportunidade de falar de um pequeno momento especial que houve no jogo. Acho que muita gente terá já reparado esta semana, mesmo quem não tenha visto o jogo por inteiro. Mas globalmente tivemos uma equipa dos Giants bastante motivada, muito coesa defensivamente, com muitas coisas a acontecerem, e depois, por outro lado, temos os Cowboys a solidificarem a sua posição. Há que dizer que a nível daquilo que a offensive line dos Cowboys, as coisas estão muito bem organizadas. O jogo foi disputado ao longo do encontro por inteiro. Apesar de tudo, os Cowboys estão numa posição bastante mais confortável. Tem uma diferença que os Giants não têm, embora os Giants tenham muitos problemas já que vêm do passado. Mas nesta semana mais particularmente, parece que o problema principal dos Giants até foi o Eli Manning. Prova que aquele senhor que queimou a camisola do rapaz até pode ter os seus motivos, porque efetivamente dentro do casting e dentro da prática do conjunto, o Eli acabou por ser aquele que falhou mais e desapontou mais a equipa em momentos decisivos. E portanto até poderíamos ter tido, quem sabe, uma surpresa por parte dos Giants. Em todo caso, quem viu e quem não viu o jogo, até recomendo. Quem tem a oportunidade de o sacar ou de tentar ver, recomendo, porque foi um jogo espetacular, daqueles jogos que dá vontade de mostrar aos amigos que não percebem nada de futebol americano, só para verem como é que a coisa é boa quando funciona bem. E portanto, nesse aspecto, olha, foi uma delícia, gostei muito. Boas escolhas, rapazes. E agora, Hugo,
Destaques da semana, positivo e negativo. Eu aposto que consigo descobrir um dos positivos que vocês têm para apontar, pelo menos. Não sei, não sei. Assim, eu vou pôr o positivo e o negativo junto, assimilado, porque o positivo é a AFC Norte, que as 4 equipas estão com uma série de vitórias acima dos 50%, e no negativo a NFC Sul, que estão com a série de derrotas abaixo dos 50%. Eles estão em confronto direto este ano, a AFC Norte contra a NFC Sul. Esta semana ainda houve 2 jogos. O Cleveland venceu o Atalanta, os Baltimore venceram os Saints, os Bengals já venceram os Houston, e Tampa Bay perderam com Chicago. O que é que quero dizer? A AFC Norte ganharam todos os jogos desta semana, os de Pittsburgh folgaram, e a NFC Sul perderam todos os jogos, os Carolina Panthers folgaram. Eles, como estão em disputa este ano direta, não acontece isto de 4 em 4 anos, não é? Em 13 jogos que aconteceram esta temporada, 11 vitórias da AFC Norte contra a NFC Sul, uma vitória, a incrível vitória de Tampa Bay em Pittsburgh, e um empate que foi os Cincinnati contra os Panthers. Aqui é a desigualdade que está a haver entre a AFC Norte, não quer dizer que eles sejam a melhor divisão da liga, contra a NFC Sul. Esta eu digo que é a pior divisão da liga este ano, e o que vai porventura acontecer é que o vencedor da NFC Sul vai ter uma série de abaixo de 50%, vai ter mais derrotas que vitórias e vai aos playoffs, já aquilo que tínhamos falado na semana passada. E eu ainda tenho depois ver o calendário dos Saints, com 2 jogos em casa seguidos, perderam os 2 jogos seguidos, e agora ainda vão ter um jogo complicado em Pittsburgh, e vai ser muito complicado alguém daquela divisão ficar com um registro positivo. Daí o meu destaque positivo para a AFC Norte e o meu negativo para a NFC Sul. E para ti, Mathieu, destaques positivo e negativo? Bem, eu não vou ser tão organizado como o Hugo a fazer uma divisão aqui das conferências, embora a AFC, obviamente, está de parabéns, mas de resto, portanto, a nível do positivo esta semana, eu gostava de destacar a boa performance dos Browns neste momento, embora o jogo não fosse assim particularmente gostoso, e acima de tudo dar os parabéns ao regressado, que é o Josh Gordon, que embora não tenha, pronto, muita gente até disse que não é bem exatamente o produto que nós vimos em 2003, apesar de tudo o homem ter preparado também imenso tempo, portanto é preciso dar-lhe algum tempo, mas apesar de tudo ainda teve um bom rendimento no jogo. E, apesar de tudo, o que é que nós temos? Temos os Browns com 7 vitórias e 4 derrotas, e parecendo que não, os Browns foram e continuam a ser, de uma certa forma, um dos grandes clubes cómicos da NFL, e é, portanto, muito positivo ver que essa situação vai mudar, porque, acima de tudo, o emblema, não é, tem uma mística particular se olharmos para o passado cada vez mais longínquo. E pelas poucas vezes em que os fãs dos Browns podem aproveitar a oportunidade de ter alguns motivos de tal forma que até sido discretos nesse aspecto. Do lado negativo, obviamente, para não falar da confirmação da Katy Perry no intervalo do Super Bowl, tenho que referir o Paulo e a situação dos Cardinals. O jogo contra os Seahawks era muito, muito importante em muitos aspectos, não só para o todo da equipa dos Cards em relação aos Seahawks, mas acima de tudo para entender como é que o backup quarterback dos Cards ia de alguma forma safar-se, e não se safou bem, e é um desperdício. Eu acho que é realmente um desperdício ver que o Stanton no fundo deixar-nos com uma defesa absolutamente excelente, que é a defesa dos Cardinals, mas com uma esterilidade ofensiva, uma incapacidade em concretizar o ataque, que deixa muito poucas perspectivas a nível de playoffs. É um contender que eu estou a ver assim afastar-se muito, muito claramente, e portanto para mim acho que é bastante negativo para o resto da liga e para aquilo que tinham sido até as expectativas criadas esse ano, porque os Cards não têm muitas vezes a oportunidade de chegar longe, logo tem que se lhes dar, é uma pena desperdiçar essa oportunidade, digamos assim. E já que ninguém referiu, vou eu referir como positivo a vitória dos Raiders. Que isso para mim
é mais do que fantástico, não é? Quer dizer, depois de tantas derrotas e depois, infelizmente, não nos podemos esquecer que eles tiveram mais de um ano sem uma vitória e depois, acho que foi no fim de semana logo a seguir, conseguem finalmente, no jogo a seguir, conseguem finalmente a sua primeira vitória nesta época da NFL. E foi o que nada fácil. Podia ter sido contra os Jags ou uma coisa assim, uma equipa mais fraquita, mas não foi com os Chiefs. Portanto, é mérito cobrar. Vieram de uma grande vitória na semana anterior, portanto, o que faz com que isto seja ainda mais engraçado. E aliás, até foi graças ao U que nós partilhámos o círculo das vitórias todos da NFL, ficou completo com esta vitória dos Raiders. E pronto, não vamos perder mais tempo e vamos avançar. Era só para reforçar os Oakland Raiders, também a sua vitória. E Hugo, passo já para ti, jogador destaque da semana. Odell Beckham Jr. Quem? Não ouvi dizer, não ouvi falar nada dele esta semana. Quem é que terá sido? Esta semana, 10 recepções, 146 jardas, uma média de 14.6 jardas, 2 touchdowns e, sobretudo, o segundo touchdown. O segundo touchdown é incrível, é fantástico. Para quem não viu a imagem, partilha aqui o ecrã. Vai falando, Hugo. Eu partilho aqui o ecrã, para quem não viu, está aqui uma imagem da jogada. Isso é Photoshop. Isso é Photoshop, não existe, parece um alien. Inacreditável. Como é que é possível? Como eu estava a dizer, que o Landry também veio da LSU, o Odell Beckham Jr. também veio da LSU. Este ano eles deram dois receivers fantásticos, vão ser 2 portentos para o futuro, na NFL, um em Miami e outro no Giants. Vamos ver se tanto os 2 quarterbacks que eles têm os conseguem aproveitar da melhor forma. E vai ser muito interessante quando tiver. É que o Odell Beckham Jr. acho que ainda não teve nenhum jogo com o Victor Cruz. Quando um regressou de uma lesão, lesionou-se o outro, e quando eles tiverem, os Giants tiverem aqueles 2 receivers, poderão fazer aí umas gracinhas e pôr o Eli Manning a jogar bem melhor. Deixa-me só interromper-te e dizer-te que uma das coisas engraçadas que houve foi a reação da própria comunidade de futebol americano, os próprios jogadores, e não só, de outros desportos também, o LeBron, e que fizeram a recepção a este catch, e um deles era exatamente do Victor Cruz. Pronto, o meu jogador da semana é o MVP desta semana. Acho que é o primeiro rookie que nestes programas que temos feito, que eu tenho é que foi um passe de 50 jardas e ele recebeu apenas com 3 dedos a cair para trás, uma elasticidade fantástica, fora de série. Mas por acaso, antes quem esteve a ver o jogo dos Giants contra os Cowboys, ele no próprio aquecimento fez muitos catches só com uma mão. Aquilo parecia que já se estava a prever que ele ia fazer algo do género. Ele no aquecimento recebia muitas vezes a bola só com uma mão e atirava-se, e estava a fazer ali uns aquecimentos assim muito similares a este catch. Como o Mateo disse, quem puder sacar ou conseguir ver o jogo, veja que foi um jogo muito interessante e entretido até ao fim mesmo. Já agora aproveito para partilhar que quando nós cá em Portugal antes tínhamos o Sport Science e dava aqueles bocadinhos nos intervalos, cheguei a ver uma vez em que era exatamente sobre as luvas e a eficácia nos catches que as luvas vieram trazer, porque cada vez conseguem agarrar melhor a bola e faz com que eles tivessem um sucesso, aumentassem mais de 30% o sucesso de conseguirem agarrar, e isso era uma das razões de nós estarmos a ver, a partir de certa altura, tantos catches só com uma mão. Matia, para ti, qual é que é o jogador da semana?
Era difícil não escolher o Beckham Jr., portanto não tenho assim planos muito alternativos. Vou tentar abordar questões talvez que eu não tenha mencionado, mas assim, é muito brevemente. Pronto, assim, é um produto da LSU, quem viu um pouco os highlights do college já viu que o rapaz tinha umas qualidades muito particulares, já qualquer coisa ali é um excesso de agilidade, digamos assim. E, efetivamente nós vimos durante o aquecimento que ele apanhava assim as bolas todas com uma mão, parecia um bocadinho Shaolin Soccer futebol americano, assim, meia Kung Fu, meia futebol americano, porque realmente é pouco habitual, ao mesmo tempo é eficiente. E eu penso que o gesto em si nem é tão importante, embora obviamente tenha um valor fundamental para a modalidade, mas para os jogadores eu tenho sempre tendência a revisar, até porque eu lembro-me bem daquele mortal do Simpson que conseguiu fazer um grande touchdown, mas que apesar de tudo, apesar de ter feito esse mortal que deu a volta até a sites noticiosos desportivos nacionais, não fez com que o tivesse um sucesso muito vistoso. Mas no caso do Beckham Jr., há aí qualquer coisa de muito interessante e é certamente o most valuable player naquilo que é a necessidade dos Giants neste momento, que é ter perspectivas de futuro, ter alguns jogadores carismáticos, e o Beckham Jr. num jogo conseguiu acumular uma espécie de star power, não é? O fator celebridade a permitir que de alguma forma possa perspectivar o seu futuro de maneira, e no caso de uma equipa como os Giants, que acima de tudo tem uma grande base de fãs, foi certamente um jogador é um jogador neste momento extremamente valioso relativamente às perspectivas futuras da equipa. Portanto, obviamente, most valuable player faz todo sentido, Beckham Jr. Sem dúvida nenhuma, e já agora vou partilhar aqui mais uma imagem. Conseguem ver? Esta partilhámos há bocado, foi-nos mandada por um dos nossos seguidores no Twitter. Ele está identificado na página de Facebook quando fizemos a partilha, e esta realmente é fantástica. Agora é um novo método contraceptivo. Exatamente. Ele apanha tudo, portanto deixou de haver problemas e já sabem, basta instalar, é fácil e fica a funcionar imediatamente. Exatamente. Bem, vamos avançar então. Como tema desta semana, resolvemos dar a voz aos nossos fãs. E com isso pedimos e desafiámos para que fizessem perguntas para os nossos comentadores, neste caso o Hugo e o Mathieu, respondessem aqui no nosso programa da Huddle. E então vamos lá começar. O Mathieu já falou um bocadinho, mas aqui o Flávio Fonseca pergunta o que é que estão a achar da época dos Cleveland Browns. O Mathieu já falou, portanto já está falado, acho que agora respondes só tu. Do meu ponto de vista, estão a superar todas as expectativas, e este fim de semana ainda tiveram o upgrade do Gordon, que ainda vai dar mais armas ao Hoyer, e vai ser uma luta até final, porque nunca pensei que os Browns nesta altura tinham o registro que têm, e vai ser bastante interessante agora ver estas finais, porque quase todos os jogos agora até a final da época são finais para eles todos. Eles vão se defrontar entre eles e vamos lá ver quem, no meu ponto de vista, era sempre Cincinnati, Pittsburgh, Ravens poderiam vencer a divisão, mas os Browns este ano estão a intermeter-se na luta e vai ser muito complicado saber quem vai ser o vencedor dessa divisão, que nesta altura está fantástica, com todas as equipas com mais vitórias do que derrotas. Este ano, e eles mais que mereciam, depois de vários anos de épocas desastrosas e de serem realmente a equipa triste da NFL, agora finalmente parece que isto engatou, e nem sequer estão a trabalhar ainda nem, quer dizer, e a estrela das estrelas que tanto se esperava ainda está no banco à espera da oportunidade, portanto nem se sabe o que é que poderá vir a acontecer no futuro. Será que tomaram a atitude certa ou não? Pelo menos, de qualquer das formas, esta época já não está dada como perdida, ainda estão na luta. Agora, a próxima pergunta do Francisco Peixoto: que equipa acham que vai ficar em primeiro lugar na Conferência América no final da regular season? Portanto, encaramos isto como a NFC. Portanto, Mathieu, queres começar? Sim. Portanto, quem vai... Desculpa, podes só repetir a pergunta? Desculpa, que equipa vai ficar em primeiro lugar na Conferência América no final da regular season?
Uh, Não faltam muitos jogos, portanto agora é uma aposta. eu não preciso falar, para não? Pode ficar Exato, aqui. tem camisola. Já está. Não preciso desenvolver. Não, até agora tudo indica que serão os Patriots a nível da AFC em termos de consistência. Tem havido uma coisa, tem havido algo muito interessante. De resto, os Broncos são outra hipótese. Mas apesar de haver muitos galos, muitos contenders ali na AFC, parece-me que globalmente tanto Patriots como Broncos são os contenders, sendo que obviamente eu quero privilegiar, e aqui se calhar é a minha pessoal, quero privilegiar os Patriots, e acho que muita gente tem-me dado razão, apesar de ter algum receio em avançar essa previsão, mas pronto, para mim Patriots sem dúvida. E para ti, Hugo? O Patriots ou Denver Broncos, este fim de semana vai ser muito importante de ver uma definição, tanto uma equipa como a outra vão ter jogos complicados. Se os Patriots conseguirem vencer em Green Bay, quase certeza arrumam e ficam em primeiro. É a minha expectativa que isso não aconteça. Mas se acontecer, se os Patriots conseguirem vencer em Lambeau, quase certeza ficam em primeiro na Conferência América. Não vão ganhar nada, pá. Não vão ganhar nada. Também acho que não. Nova pergunta agora, do Henrique Pitts. Esta é mais técnica, mais complicada. É muito comprida, portanto não vou ler tudo. Quem quiser veja depois na página do Facebook, mas vou ler aqui o principal. Que é, eu perguntaria se vocês imaginam para um próximo ano equipes como Houston, Texas e San Francisco 49ers mudando o esquema tático de defesa 3-4 para 4-3. E depois ele fala aqui dos diversos jogadores e coloca algumas hipóteses de entrosamento entre nestes esquemas táticos e entre diversos jogadores. Nós já vimos isto anteriormente, portanto temos uma ideia do que é a pergunta. E importante frisar também que os 49ers podem vir a ter um novo coach. Hugo, o que é que achas? Assim, quanto à questão dos Houston, o leitor fala que aproveitar melhor o Clowney, a first pick deste ano, num sistema de 4-3 em vez de 3-4. Eles têm J.J. Watt num lado, colocar no outro lado o Clowney, que ele está a jogar quando ele tem muitas vezes lesionado, mas pronto, quando está a jogar com outside linebacker, não é? É uma adaptação. Ele em South Carolina jogava como um defensive end sobre o lado direito e é muito complicado mudar esquemas táticos. Eu acho que é muito complicado. Por exemplo, eu falo dos Packers. Os Packers foram buscar este ano o Peppers. O Peppers praticamente jogou sempre como defensive end. Este ano está a jogar como outside linebacker. Ele é que se tem de adaptar à equipa e não a equipa que se tem de adaptar ao jogador. Aquilo está sistematizado pelos coaches, pelo staff, por toda a gente. Há várias épocas e acho muito complicado mudar o esquema tático. No caso do Harbaugh, se sair de São Francisco e se escolherem outro treinador que adopta outra filosofia, é uma questão a ver, mas se continuarem com os mesmos coaches, não vejo razões para se alterar o 3-4 para o 4-3, mas sim os jogadores adaptarem-se mais à tática e à nova função, principalmente o Clowney. Obrigado, Hugo. Matia, queres pegar ou o Hugo já disse tudo? Eu acho que o Hugo já disse bastante, até porque é interessante relativamente aos Texans, apesar da questão da eficiência na DL, também não me parece que haja ali uma problemática assim muito urgente. Há um carro de luxo nesse aspecto e obviamente que se puder maximizar de alguma forma é positivo, mas os Texans para mim têm outros problemas, tal como os 49ers também têm outros problemas, embora a ADL não esteja a um nível relativamente intermédio, mas não me parece também que haja assim uma grande necessidade. Agora, no caso das 49ers, como foi referida, a possibilidade de mudar de head coach para mim parece-me significativa até ao ponto em que realmente há grandes surpresas que podem estar ao virar da esquina. Mas penso que é uma questão de ver. Apesar de tudo, a insistência será sempre, pelo menos da parte dos Texans, a insistir no Clowney e a ver se funciona, porque a partir dos esquemas estão mais ou menos definidos, é raro
por haver um outro jogador, haver mudança em posições onde não há, pelo menos em áreas do campo em que não há assim grandes dificuldades. Portanto, nesse aspecto não me parece. Mas penso que é uma pergunta muito em aberto. É muito difícil fazer previsões nesse aspecto. Obrigado, Mathieu. Vamos passar já para a próxima, da Silvana da Rosa. E nós gostamos sempre de ter perguntas feitas pelo nosso público feminino. Força aí, continuem. O Baltimore Ravens tem quanto de chance para ir ao Super Bowl? Vou-vos pedir, coloquem em percentagem, que é para ser fácil de perceber e rápido. De 0 a 100. Eu nem sei se eles vão ter porcentagem para ir aos playoffs quando mais ao Super Bowl, sinceramente. Sei lá, pá, os 5% e já estou 5%? E já estou a ser simpático. 5%. Mathieu, e tu? Epá, também não diria assim tanto. Quer dizer, eu até posso aumentar, até posso subir para aqui a 30%, 20%, 30%, não sei. É difícil aqui calcular a percentagem. O que é verdade é que os Ravens têm marcado bastante. E relativamente a saber se eles têm hipóteses ou não, há uma forma bastante simples de saber, ou pelo menos ter um índice muito grande a nível da percentagem, que é ver como é que o jogo com os Chargers vai decorrer, porque eles estão mais ou menos ali empatados com eles. Portanto, é ver, nós na semana passada tivemos a presença do João Pinho, que é fã dos Ravens, e ele fez-nos um resumo bastante bom da situação dos Ravens. Portanto, eu acho que a nível dos Ravens a preocupação será mais ter uma equipa consistente, eventualmente se vão aos playoffs, do que a preocupação realmente de ir aos playoffs. Apesar de tudo, digo muitas vezes, ir aos playoffs não é um fim em si, é preciso também ter capacidade uma vez que se chega lá. Só para acabar, o próprio João Pina preferia que os Ravens nem sequer fossem aos playoffs e ficassem com o melhor draft possível de que ir aos playoffs e depois terem uma pick mais alta, mais baixa neste caso, porque eles precisam profundamente de secundária. A secundária deles é muito fraquinha e até se viu contra os Saints que, apesar da vitória, apesar de terem grandes linebackers, a secundária dos Ravens é fraquinha e precisam de urgentemente nos próximos drafts ou free agents melhorar aquilo. O próprio João Pina, que é adepto dos Ravens, preferia que eles nem sequer fossem aos playoffs. Por isso, vejam a percentagem que uma pessoa pode dar. É complicado. Agora, mais uma pergunta do Francisco Peixoto. É que é mais em estilo de comentário. O McManus não pode falhar um field goal fácil, é logo substituído, coitado do rapaz. Vocês acham que foi injusta a substituição? É complicado. E atenção que a substituição é ter sido posto de lado mesmo e terem colocado outro no lugar dele. Ele foi embora. Sim, e foram buscar um kicker a Tampa Bay, acho que já está definido isso. Ele já não é o primeiro que falha relativamente fácil, há poucas semanas também falhou um, e viu-se a frustração quando ele acaba de falhar acho que é do Ramirez e mesmo do Thomas, vê-se eles a tirarem os capacetes, todos zangados por o McManus falhar o tal field goal, e eles a partir daí, mesmo num terceiro, num fourth down, o Peyton Manning, não vamos ao field goal, vamos mas é tentar avançar e nem tentaram praticamente mais nenhuma vez um field goal. Acabou os field goals para os Broncos depois desse falhanço do kicker. Acho que fica respondido, Mathieu. Vou-te saltar porque nesta e vou-te dar a ti já a próxima, que para mim é a mais fantástica pergunta de todas, e como foste tu que referiste há pouco, do Cláudio Cardoso, porque só escolhem artista ruim para cantar no Super Bowl? Epá, porquê? Obviamente por necessidades comerciais, diria eu. Acho que é preciso. O Super Bowl é uma cena que é vista por muita gente e parte dessa gente não está muito interessado naquilo que acontece no campo. Portanto, como é preciso agradar a gregos e a troianos, provavelmente fez-se essa opção. Relativamente aos gostos do pessoal do futebol americano, é engraçado. Nós estamos habituados a ver, por exemplo, em termos de escolhas de bandas sonoras, vemos muitas vezes hip-hop e talvez
talvez fosse, portanto, uma escolha de hip-hop, uma coisa mais acertada com os gostos da audiência, mas de resto é complicado. Agora, realmente, o valor do espetáculo da Katy Perry, pronto, eu também não quero entrar assim em crítico musical, mas sei que muita gente não está particularmente agradado. Vamos ver, de qualquer forma, haverá festa e provavelmente convidados também para compensar, mas sem dúvida que a necessidade comercial é aquela que acaba por prevalecer sobre todo o resto. É que é preciso não esquecer, como diz o Mathieu, que acima de tudo e do Super Bowl há muitas famílias inteiras a assistir e pessoas que não estão habituadas a ver futebol americano, portanto eles tentam que a amplitude de interesse no artista seja o mais possível. Realmente não será a típica escolha para o fã do futebol americano, mas eles aqui estão a tentar pescar o olho a outro tipo de público e faz com que estas escolhas pareçam estranhas para os die-hard fans de futebol americano ter a Katy Perry, mas pelo menos uma coisa, ela é grande fã de futebol americano, principalmente de college, portanto, pelo menos isso, ao menos isso. Vamos avançar então. Nós estamos, meus amigos, fim de semana 12, Week 13 para começar, portanto, infelizmente já passou quase a época toda regular, é mesmo de chorar, Mathieu, tens toda a razão, é mesmo de chorar. Isto já dá para fazer, agora vai ao racha, portanto, cada semana que passa as coisas ficam mais e mais definidas, há menos hipótese de erros, a margem é cada vez mais curta, tudo conta neste momento, tudo conta. Portanto, é engraçado pensar quando nos primeiros programas quem eram referidos como os contenders para o Super Bowl e quem é que serão hoje em dia, no final da semana 12. É pena o Pedro não estar cá, que o Pedro dizia sempre os Seattle Seahawks, talvez hoje não fosse a escolha dele, face às últimas semanas, muito embora tenham tido uma vitória agora, importante, contra os Cardinals. Mas digo, começo por ti, Hugo, contendas para o Super Bowl, duas equipas, vá, uma de cada lado. Então pronto, o próximo jogo que vai acontecer na Liga, Packers-Patriots. Ih, caramba, hein? Nem piscou os olhos. Impressionante. Mathieu, e tu, também gostavas desse jogo ou apostas noutro? Não, também não preciso piscar os olhos, é Patriots Packers, portanto, parece-me evidente. Quer dizer, parece-me evidente, obviamente nada é evidente, mas a nível da fundo, penso que o fator fundamental aqui será ver como é que os Broncos se comportam até ao fim da época, porque os Broncos a nível dos playoffs, ou pelo menos o Peyton Manning a nível dos playoffs, para mim é sempre um mistério. E na NFC há muitas possibilidades, mas de resto, por enquanto, Patriots Packers parece-me bem. Então, querem dizer que vamos ter já um preview do que poderá vir a ser o Super Bowl, na vossa opinião? Exatamente. Fantástico. E pronto, e agora? O que é, Hugo? Nesta altura do campeonato, tanto os Patriots como os Packers parecem ser as duas equipas que melhor estão, tanto ofensivamente como defensivamente. E nesta altura, não quero dizer que daqui a um mês seja a mesma coisa, mas nesta altura e o próximo fim de semana, e se formos já ao jogo da semana, eu também digo já os Packers contra... Então pronto, fica já jogo da semana, Hugo, lança. Fica já os Packers contra os Patriots, em horário nobre aqui em Portugal, 9h25, não percam, num stream, num NFL, em qualquer coisa, 9h25 da noite, os Packers a receberem os Patriots em Lambeau. Esta semana tem muitos bons jogos, muitos mesmo. Já quinta-feira vai haver bons jogos, também vai haver o São Francisco contra o Seahawks, vai ser muito importante para essa divisão. Mas assim, mesmo a não perder, eu digo mesmo os Packers contra os Packers. E para ti, Mathieu, qual é que é o jogo da próxima semana que não se pode perder nem por nada? Não se pode perder o Patriots contra Packers. Tenho que concordar. Embora, atenção, não vai ser fundamental para perceber o Super Bowl.
porque acima de tudo o jogo é em casa dos Packers e jogar em casa dos Packers é uma desvantagem significativa. Portanto, penso que nesse sim, exato, o play call vai falhar tudo, vai ser só barulho. Mas pronto, para além desse jogo, o Hugo também já referiu que efetivamente na quinta-feira vamos ter excepcionalmente 3 jogos. Porquê? Porque vamos ter o Thanksgiving. Quem me dera estar agora nos Estados Unidos para poder ter assim um dia de feriado e poder gozar a festividade e poder ver só futebol americano enquanto estou ali a comer peru à fartura, à vontade. Não, nós não temos esse privilégio, vamos ter que ver isso à noitinha. Mas dos 3 jogos também vai ser muito interessante ver Eagles versus Cowboys. Para mim vai ser talvez um jogo bastante importante para os Cowboys. De resto, também no domingo vamos ter Broncos e Chiefs, que apesar de tudo continuam a ter um jogo a não perder a nível das relevâncias para a AFC. Mas pronto, Patriots Packers não podem perder. Eu referiria também uma rivalidade engraçada entre os Seahawks e os 49ers logo na quinta-feira. Portanto, é o último jogo de quinta-feira. Esse já a dar em Portugal bastante mais tarde e no Brasil um pouco mais tarde, tem essa vantagem. E não há dúvida que as coisas agora começam a tomar outra seriedade. Não dá para falhar. Tudo conta. E pronto, assim chegamos a o fim de mais um The Huddle, o The Huddle número 13. Resta-me agradecer primeiro que tudo a vocês pelas vossas perguntas que colocaram no Facebook. Muito obrigado. Fizeram vocês o tema da semana, o que foi ótimo. Assim temos este tipo de interação que é sempre fantástico. Agradecer também ao Hugo e ao Mathieu. E já agora uma última pergunta para o Mathieu. Já vimos que ele tem uma bandeira dos Patriots lá atrás e tem um hoodie novo. Mathieu, diz lá, onde é que tu arranjaste esse novo hoodie? Olha, foi no site... Há sempre essas dúvidas, onde é que se compra e o que é que se faz e que se corre bem ou não. O site europeu da NFL veio bastante rapidamente. Pus-me em Belly Chick Mode. Portanto, a minha resposta para ti é We're on to Cincinnati. Mas foi no site da NFL Europe que eu, apesar dos preços serem um bocadinho complicados e para encomenda para Portugal, sempre que levaram uns portos um bocadinho apertados, por isso recomenda-se juntar-se. Mas para quem não quiser fazer a opção de as opções mais afastadas da China, quiser ter o produto assim mais depressa e ter algumas opções assim oficiais, o Europe NFL Shop eu recomendo, já comprei lá muitas vezes. Desta vez até me surpreendeu, veio ainda mais rapidamente. Pronto, temos o problema do preço, mas para quem ama não paga-se à vontade. É só orgulho. Para quem ama não custa. Exato. E pronto, muito obrigado a vocês pelos vossos comentários, sempre pertinentes. Obrigado a vocês que ouviram. Não se esqueçam de nos seguir no nosso blog e na página do Facebook. Temos uns artigos interessantes. O Paulo Pereira publicou, os positivos e os negativos do jogo dos Vikings contra os Packers, que infelizmente para ele perderam, mas foi renhido. Portanto, eu não estou tão descansado assim em relação aos Packers, nem tão confiante como o Hugo e o Mathieu, mas vamos ver. E publicou também um artigo extremamente interessante sobre o futuro do Adrian Peterson, colocando 3 cenários de hipótese que lhe poderão acontecer. Portanto, procurem isso no nosso blog. Depois não se esqueçam, subscrevam-nos aqui no YouTube, aqui em cima mesmo. Podem nos subscrever para ficarem a receber sempre as informações dos novos vídeos que nós vamos colocando. Para além disso, temos o Twitter, o Pinterest e tudo por aí fora, onde nos podem seguir. E mais do que tudo, partilhem a nossa página no Facebook para nos ajudar a crescer cada vez mais e fazer com que esta comunidade chegue ao infinito. O meu nome é André Novaes de Paula e pelo futebolamericano.eu despeço-me de vocês de mais um The Huddle. Adeus, obrigado pessoal.